E hoje o Minuto Escola está literário. Estou com um convidado de honra, ele que é escritor, vamos lá, ó, tem uma lista grande, professor, jornalista, só que como nem tudo é perfeito, esse meu amigo também é santista, professor Arnon Gomes. Satisfação recebê-lo aqui no Minuto Escola. Satisfação é minha, Bruno, satisfação grande estar com você, uma pessoa que foi muito importante dentro dessas atribuições que você falou. Que são muitas, né? Estar nessa casa aqui, principalmente no Judá, foi tão importante para mim, né? Comecei como professor aqui e só grandes recordações, boas amizades, que eu me sinto muito bem. Que legal, professor. Eu ia te perguntar, né? Tá aqui, inclusive, na pauta, primeira pergunta... como surgiu essa paixão pela docência, né? Porque você pode até contar, pessoal, a historinha. Primeiro você fez jornalismo, né? Como foi foi assim. Sua trajetória, professor? Eu venho de uma família de professores, né? Meu pai, ele é engenheiro, mas também sempre foi professor de matemática e química. Minha mãe professora aposentada de educação infantil, né? O meu irmão do meio é ator de teatro e professor de artes também. Que bacana. Então, assim, a gente acabou indo na mesma linha deles, né? Eu tenho prima também que dá aula de educação física, né? Então, acho que penso um pouco que estava no DNA. Como é que foi que aconteceu, né? Então, assim, eu me formei em jornalismo em 2004, né? Mas antes disso já comecei, já durante a faculdade trabalhava na área do jornalismo, né? Comecei em 2001, então são 20 anos aí já de atividade, né? E já escrevia? Já escrevia. Uhum. Aí, então eu trabalhei 18 anos na imprensa escrita, que era uma paixão, jornal impresso, revista, né? Aí o que aconteceu? Em decorrência dessa minha atividade como jornalista, eu tive a oportunidade de começar a escrever livros e tal, e fui convidado algumas vezes para palestrar em escolas, aqui inclusive, né? Eu lembro muito bem do projeto Ciranda da Leitura, que eu participei antes de dar aula. Depois eu fui convidado para dar alguns workshops sobre escrita criativa e tal. Então, assim, aí num belo dia eu pensei, nossa, eu acho que eu poderia fazer uma faculdade de letras para dar aula de redação, uma coisa que eu gosto tanto, ensinar, compartilhar, né? Então aí... E aí veio o convite, né? Aí veio o convite. A primeira oportunidade foi justamente aqui, né, no Judá, né, como professor de redação. E aí eu comecei a dar aula nessa área, então até hoje, com muito amor, muita dedicação, continuei, né? Legal, professor. E fiquei sabendo que atualmente, além de membro da Academia Araçatubense de Letras, hoje você é o atual presidente, é isso mesmo? Isso, eu estou no meu último ano como presidente da Academia Araçatubense de Letras, né? Eu fui eleito em 2018, então foram 2 anos, 2019, 2020, agora 2021, 2022. E é um momento especial nesse ano de 2022. A academia está completando 30 anos de existência aqui em Araçatuba, né? Academia Araçatubense de Letras. E isso para mim é muito significativo no sentido de que, né? Eu acabei vindo para a cidade, acabei me criando uma identificação muito grande com Araçatuba. E a Academia Araçatubense de Letras é parte da história da cidade, né? Sim, ali passaram muitas pessoas que têm uma contribuição significativa para a história de Araçatuba. Vamos falar aí do Célio Pinheiro, que era professor de literatura, o Ludete Costa, né? A professora Lúcia Piantino, que eu conheci, né? São alguns nomes aí, né, muito famosos na cidade, na história, né, de Araçatuba. Então, assim, para mim, assim, estar à frente dessa instituição projeto, né? É uma coisa, assim, muito gratificante mesmo nesse aspecto. Legal. Professor, e como professor de redação, né?
Eu queria que você falasse qual a importância da leitura, na sua visão, né, para o aluno, para o estudante, e como as escolas podem, né, incentivar cada vez mais o acesso à leitura. Quando eu digo as escolas, abrangente, tá? Pública, privada. Eu acho que dá para responder essa questão assim em poucas palavras, né? Porque eu acho que o desafio maior do professor de português, de redação ou literatura, né, é mostrar para o aluno que a literatura não é um mundo distante dele. Né? Às vezes quando a gente fala assim, literatura, autores, tal, o aluno pensa que é uma coisa às vezes até fora da realidade deles, né? Então é importante o quê? A escola, o professor mostrar que não, levar leituras que estão no mundo do adolescente, no mundo da criança, né? Que às vezes dialogue com esse estudante, né? Essa leitura que aproxime, né? Eu acho que também a própria o fato de... Você é a favor das revistas em quadrinhos? Gosto também. Né? Hoje quase não se vê quase mais, né? Quase não se vê revista em quadrinhos. E acho assim, por exemplo, até pegando esse gancho do fato de a cidade ter bastante escritor, ter uma academia de letras, às vezes aproximar os escritores da própria comunidade do universo escolar é legal para os alunos conhecerem, né? Como é que essas pessoas escrevem, as inspirações, mostrar que perto deles existem pessoas que escrevem, né? Então, tornar essa leitura prazerosa. Até eu não sou muito bom de poesia, minha escrita mais é de biografia, relatos históricos e tal, mas de vez em quando, só para os meus alunos mesmo, eu escrevo uma poesia para inspirá-los, né? Então, minhas poesias ficam muito restritas na relação aluno-professor. A gente quer dizer para eles assim, ler é o quê? A gente deve ler para aprender a imaginar, ler para sonhar, ler para viver e ler, acima de tudo, o quê? Para crescer. Né? Que a pessoa vai passando por várias etapas com a leitura e vai desenvolvendo, né? A leitura leva a criança, o jovem, sim, o adulto, né? Ao mundo da imaginação. Da imaginação. Isso é muito bom, é fantástico. Professor, uma pergunta até meio redundante, mas é importante o aluno ler para escrever melhor? Ou ele escreve melhor se ele lê? Qual que é a sua concepção? Eu acho que por exemplo, ele para ler para escrever melhor, né? Eu acho que ele tem o hábito da leitura instiga o aluno assim, a uma melhor escrita, né? Com certeza. Eu acho que o principal caminho para o bom redator é ler. Legal, professor Arnon, o papo tá bom. Permaneça com a gente, tá? Eu só vou interromper um minutinho para falar, claro, dos nossos parceiros aqui do Minuto Escola. Quero agradecer a Aju Solar, Energia Solar e Fotovoltaica. Quero agradecer também os meus parceiros lá da Arelo Decor, né? O que você estiver precisando de decoração, telas, enfim, tudo para deixar o seu ambiente mais agradável e aconchegante, né? Procure lá o André Celone e o pessoal da Arelo Decor. Cleiton Barbosa, Móveis Planejados, também é um parceiro muito querido aqui do Minuto Escola. E também, é claro, não poderia deixar de citar o Cicobi Copicred e os colégios Judá e Severiano. Gente, eu gostaria de pedir para vocês também, sigam o Minuto Escola na rede social, vai estar passando aqui na telinha, no YouTube, se inscreva lá, aperte o sininho e toda vez que tiver algum convidado de honra, como por exemplo hoje, você estará sendo notificado. Vamos então continuar, professor? Sim, vamos. Gosta de um desafio? Vamos dar uma apimentadinha nesse bate-papo? Meu Deus do céu. Vamos lá. Não, mamãe, aqui não tem tempo ruim. Certo. Bom, professor, não tem como a gente desvincular a política. Infelizmente, ela está inserida em todos os meios, né? Ela faz parte da sociedade. Sim. E eu fico até feliz de saber que, de alguma forma, a população, né, tem se despertado cada vez mais
para as questões políticas, né? E eu também sei que você andou escrevendo algumas coisas sobre a política também. Eu queria saber qual que é a sua visão, o que esperar, né, da política, porque, mas o papo é sobre educação, mas tudo caminha junto, né? Sim. Olha, eu, na minha atividade profissional, jornalismo, eu fui repórter de política por 10 anos, né, cobrindo Câmara Municipal, Legislativo, né, Prefeitura, Judiciário, né, e infelizmente, né, o que a gente vê é corrupção, às vezes todos os jeitinhos, né, que ocorrem em Brasília, né, ele transcende para as esferas estadual, esfera municipal. E isso é muito triste, né, porque a gente acaba, infelizmente, vendo que, obviamente, não podemos generalizar, sim, mas muita gente que está na política não está a serviço da política, está se servindo da política. Há uma diferença, fato, né? Há uma diferença grande nisso. Eu acho aí, então, que, mais uma vez, chegamos aí a um ano eleitoral, e o eleitor aí, acho que diante de tudo que tem visto ao longo desses últimos anos, penso que não preciso nem entrar em detalhes, né? Já é suficiente para poder refletir, né? Isso é verdade. Então, Professor, e como observador, como escritor, professor de redação, né, que você como você orientaria ao leitor para observar o que de fato é fato e o que de fato é fake? Que hoje a gente observa, sim, uma grande máquina de fake news, né? Sim. Então, qual orientação você traz para os alunos, né? Quando se depara com uma matéria que a gente observa muitas manchetes de matérias que não são verdadeiras e que causam um estrago gigante, né? Sim. Qual o cuidado, professor? Eu acho que no caso, o mais importante para combater as fake news, um primeiro passo é ver a procedência dessa notícia. Quem é que está trazendo essa informação? É um veículo de comunicação confiável? É algum comunicador que a gente nunca ouviu falar, né? Quem que tá? Infelizmente, a fonte, né? É muito importante. Eu acho que hoje em dia a Constituição ela assegura o sigilo da fonte, mas acho que hoje em dia revelar as fontes cada vez mais se tornou algo importante no processo de comunicação, né? Infelizmente, muito dessa onda de fake news, eu diria lamentavelmente, ela é abastecida e patrocinada por quem mais deveria combater, né? Que são, às vezes, agentes públicos, né? Pessoas que deveriam ter essa preocupação, a consciência de que que a liberdade de expressão, que hoje em dia tem nas redes sociais um solo fértil para o seu desenvolvimento, mas ela não deve ser usada para a destruição, né? Não deve ser usada para a construção que deixa ruínas. Seria muito importante que esse espaço das redes sociais, que é um solo fértil para o desenvolvimento da liberdade de expressão, fosse usado para o bem, né? Então, assim, eu acho que mais do que nunca a leitura, né? A escola tem um papel muito importante na sociedade de hoje, no sentido de informar, de orientar o aluno para a busca do conhecimento no lugar correto, né, que é a informação. Muito pertinente a gente abordar isso, né? Já que nós estamos aqui com um professor, com um jornalista, com um professor de redação, que auxilia os alunos na interpretação textual, e a gente realmente tem vivido dias muito sombrios, né? Sim. De grandes, como eu falei a princípio, máquinas de fake news, e num ano eleitoral onde muitos dos nossos alunos, né, do ensino médio, por exemplo, já estão aptos a ir às urnas, né? Então isso realmente tem que ser trabalhado, né? Com 16 anos eles já podem, têm esse direito adquirido, e essa nova geração realmente
já demos um passo, né, professor? Que foi o despertar da população no geral brasileira. O despertar da população brasileira para a política. Sim. Agora realmente trabalhar fortemente nas próximas gerações a questão da importância de se interpretar um texto, analisar um contexto e estudar afinco, né? Exatamente. As raízes de tudo isso. Que não adianta hoje, né? Infelizmente, principalmente os mais novos, né? Eles acabam tendo a opinião deles sobre política muito movida pela paixão, pela simpatia que bate sobre alguém, mas não analisa, né, um contexto, o quanto, mais do que nunca hoje, a população consegue enxergar o quanto as ações da política atingem a nossa vida. Né? Até mais uns 5 anos eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Mário Sérgio Cortella lá na Bienal do Livro em São Paulo. Ele falou uma frase que fenômeno, né, o Mário Sérgio. Ele falou uma frase que é a expressão da pura realidade, né? Hoje as pessoas, por exemplo, estão tão assim por dentro da política, o que é bom, né, realmente, né? Mas elas precisam observar o contexto, né? Acho que isso que as pessoas estão tão antenadas com a política, que é mais fácil as pessoas saberem quem são os 11 ministros do STF, os ministros do STF, do que saber quem são os jogadores da seleção brasileira, né? De futebol. É uma coisa que realmente... E é legal você falar isso porque, assim, é preciso ter cuidado, né? Porque agora todo esse envolvimento com a política, isso não não é como uma torcida de futebol, sim, né? Onde a gente observa grandes extremos, direita ou de esquerda. Não. E aí a gente observa quem é de direita contra quem é de esquerda e aquela briga contínua, como se fosse Palmeiras e Corinthians, sim, por exemplo. Não deve ser Palmeiras e Santos, e na verdade não é isso, né, professor? Não deve ser levada desse lado. Eu acredito sim que a escola, os professores na sala de aula devam, né, procurar, né, a neutralidade e tal. Sim. Mas a escola ela tem um papel sim de levar o aluno à reflexão, de fazer ele, de fazer buscar, a pensar, né? Então é um trabalho aí difícil, né? Professor, o papo tá bom, infelizmente estamos nos encaminhando para os minutos finais, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta, pode ser? Pode. Qual o seu maior prazer no ensinar? Olha, o maior prazer que eu tenho, que eu vejo no ensinar é transformar. Acho que assim, ver que a nossa contribuição, a nossa experiência, né? Que eu acho assim que o professor não é só aquela formação técnica, né? Vai muito da pessoa, de quem está dando aula também, né? O aluno busca esse exemplo como pessoa também. Quando a gente sala de aula é invertida hoje. Quando a gente vê assim, instiga o conhecimento, o aluno traz Eu fico muito feliz, por exemplo, eu peguei uma turma, às vezes que eu comecei a dar aula no sexto, aí chego com ela no 9º ano, os alunos estão desenvolvendo bem a escrita, com poder de argumentação, sabem se expressar bem. Quando a gente vê essa evolução, acho que isso que é o mais encantador, é o poder de transformação que a educação permite, né, no cidadão. E aí nós, né, a gente aprende muito com os alunos também, né? Então, acho que essa transformação é muito bacana de Professor Arnon Gomes, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. No Minuto Escola. Só que assim, uma pergunta que não me faz calar pra gente fechar tudo agora mesmo. Pode ser? Vamos lá? Vamos lá. E aí, o Palmeiras ganha o Mundial esse ano? Olha, Palmeiras é um arquirrival do meu time de coração, sabe? Mas o time que tá em extinção, né, professor? Palmeiras já fez os santistas chorarem muito nos últimos tempos, né? Mas vou dizer pra você assim, eu ficaria... Tem um corintiano ali até coçando a barba sim, ali no fundo. Eu ficaria satisfeito de ver assim, o Palmeiras... Pela segunda vez conquistar o Mundial, né? Primeira, né? Primeira. Porque eu acho que é o Brasil, né?
É importante isso também, né? Modesto, professor. Professor, valeu, muito obrigado. Gente, eu sou Bruno Souza, educador e empreendedor, para mais um Minuto Escola.